Aleluia. Querido, nós não somos uma igreja só de crente. Nós somos uma casa de... Me ajuda, deixa eles ficar empolgados de... Isso aí não, isso aí não. Ah, você também? Glória a Deus, vamos aplaudir, aleluia. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E se você, querido, estiver procurando uma igreja para congregar, não só procure uma igreja para congregar, procure uma família para... Nós somos a igreja da fé, amém? Uma família para pertencer, aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 35. Capítulo 35, nós estamos numa série chamada Inabaláveis. Quantos estão vindo todos os domingos? Antes da gente ler, eu queria dar um testemunho para você. Olha para cá. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Eu falei Hebreus 35, foi? Misericórdia, quem foi que escreveu esse resto? Hebreus capítulo 10, versículo 35. Olha para cá. Eu sempre falo com meus discípulos. Queria que até os pregadores da casa me olhassem. Eu sempre converso com meus discípulos. Eu sempre falo para eles, olha, se uma mensagem ela não traz uma direção para uma vida, se uma pregação ela não dá sentido para a vida de alguém, não tem por que pregar ela. Se for só para mostrar a nossa teologia, eu tenho 2 escolas, eu tenho 2 faculdades. Mas teologia não forma pastor, teologia forma teólogos. O que forma pastor é o coração. O que forma pastor é uma fornalha, irmão. É quando ele é pressionado. E pregação, querido, é algo muito interessante, porque pregação não se prepara, pregação se entrega. Quem prepara uma pregação, não escute. Pregação se entrega. Todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu sempre pergunto para Deus, Deus, o que é que você quer falar? O que é que você quer dizer para a igreja? E às vezes Deus coloca séries como essa, Inabaláveis. Essa semana eu recebi 2 testemunhos que me impactaram muito. Um foi um áudio que eu recebi, outro foi uma mensagem no Instagram e outra 3, e outra uma ligação. De alguém falando da mensagem do domingo passado. Não para a glória de homem, mas para a glória de Deus. Porque a palavra não é do homem, o homem é apenas o arauto da palavra. A palavra, ele vem de Deus. A Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo que foi feito foi por intermédio da palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. No versículo diante ele diz, a palavra se fez carne e habitou em nós. A Bíblia diz que quando ele vier, ele será conhecido como a palavra de Deus. Então o que nos sustenta é a palavra, o que nos mantém firme é a palavra. A Bíblia diz, Jesus falou uma vez que não só de pão viverá o homem, mas de toda... Me ajuda, de toda... que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que quando Deus ele fez todas as coisas, do versículo 1 ao versículo 2, segundo Flávio Joséfio, foram milhões de anos que se passaram de Gênesis, e ele diz que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus estava andando sobre a terra sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia do original é caos. Diga caos. Diga caos. Mas o Espírito de Deus estava andando no caos. O Espírito de Deus estava sobre o caos. O Espírito de Deus estava lá. Porém as coisas só começaram a tomar ordens quando a Bíblia começa a dizer que ele começou a liberar palavra. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Haja luz, forme os firmamentos, separe as águas, façamos o homem. Tudo precisa ser baseado na palavra. O que sustenta a nossa vida, querido, é a palavra de Deus. Alguém está comigo? Alguém está me entendendo? O que vai sustentar na sua vida é a palavra de Deus. Eu sempre gosto de falar isso. Quando Pedro ele estava naquele barco e Jesus vem andando sobre as águas, e todo mundo estava com medo, pensando que era um fantasma. A Bíblia diz que Pedro diz assim: olha, Jesus, se eu for o Senhor, mande eu andar sobre as águas.
A Bíblia deixou bem clara que Jesus falou: venha. E diante dessa palavra, Pedro sai e começa a andar sobre as águas. Não, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Jesus disse: vem. Se você tem uma palavra de Deus, anda sobre ela, meu irmão, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te manter firme de pé. Lembra quando Pedro estava pescando pela primeira vez, Jesus aparece, a Bíblia diz que ele passou a noite todinha, Jesus diz assim para ele: joga as redes de novo. Ele falou: Senhor, eu passei a noite toda jogando essa rede, não aconteceu nada, mas debaixo da tua, me ajuda, pelo amor de Deus, debaixo da tua lançarei as redes. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem uma palavra para você. Não, mas pelo amor de Deus, seja profético. Pastor, eu não sou profeta, mas você é profético. Diga para ela assim: Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: por isso não abra mão da que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Agora você vai para Salmos capítulo 18, verso número 2. Salmo capítulo 18, verso número 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha para cá. Quantos de nós já passamos por alguma dificuldade na nossa vida e entendemos que mesmo em meio às tribulações, nós precisamos ainda confiar em Deus? Quantos de nós já viveram situações em nossas vidas que parecia que tudo estava andando errado, mas mesmo dando errado, a sua fé lhe impulsionava a continuar confiando em Deus? Quantos aqui? Quantos aqui já fizeram um projeto, alguma coisa, e de repente não deu certo, mas você já disse assim: eu vou tentar outra vez porque eu confio? Querido, toda a nossa vida, ela precisa, todos os nossos sonhos, toda a nossa vida, ela precisa ser recheada da confiança que nós temos em Deus. Nós não podemos abrir mão da confiança que nós temos nele. Às vezes nós confiamos em Deus para Ele poder trazer uma cura. Às vezes nós confiamos em Deus para Ele poder trazer uma restauração, uma restituição em alguma coisa. Porém, querido, a nossa confiança em Deus precisa ser todos os dias, em todas as situações. Nós precisamos confiar em Deus que o nosso dia será um dia abençoado. Que mesmo que você tenha luta, você tenha provações, mas Ele é teu rochedo, Ele é tua rocha, é teu porto seguro, Ele é tua torre forte, aquele que te sustenta. Então, crendo nesta palavra, você está confiando nele. Nós precisamos confiar em Deus, que a nossa casa está guardada, que nossos filhos estão guardados, que a nossa saúde está guardada, mesmo em meio a uma enfermidade, alguma dor, alguma situação, mas nós precisamos confiar em Deus. Eu me lembro de um amigo meu que perdeu a sua mãe, e eu fui para o velório dela, muito amada. Inclusive ela trabalhava com a irmã do pastor Alexandre. E quando chegou lá naquele velório, eu vi aquele jovem, o caixão dela aqui, irmão, e ele sentado do lado. E de repente ele pega o microfone, e durante 2 horas, quantas horas? Aquele jovem pregou, cantou, do lado da mãe dele que teve um problema, morreu, não sei como. Há 1 mês, mais ou menos 2 meses do seu aniversário, inclusive era eu que ia preparar o aniversário dela, porque é ela que preparou o nosso casamento, lembra, irmão? E aquele jovem ficou do lado do caixão da mãe dele, chorando,
mas olhando para todo mundo que estava lá, porque ela era muito querida, era uma igreja aqui na cidade operária, e ele dizia assim: olha, minha mãe está aqui no caixão, mas vocês precisam continuar crendo. Eu perdi a minha mãe, mas eu vou continuar acreditando em Deus, eu vou continuar crendo em Deus, eu vou continuar confiando em Deus. Não é essa circunstância que vai abalar a minha fé. Querido, foi tão forte para mim que eu comecei a chorar naquele momento. Tanto que me chamaram para cantar, naquela época eu não pregava, eu só cantava. Me chamaram para cantar e eu não consegui cantar porque eu fiquei muito impactado. Aí outro pastor cantou, porque a situação daquele jovem, e ela aqui, me tocou muito. Porque ele estava vivendo uma situação que para nós poderia ser desesperador, para muitas pessoas, mas para ele era um motivo dele continuar confiando em Deus e não perder a sua fé. Querido, é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de fé. É mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às tribulações, a circunstância, as coisas dando tudo errado, mas a gente continua dizendo: eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu confio. Quantas vezes eu orei pelo meu pai? Quantas vezes eu pedi: Senhor, cura o meu pai. Chegou um tempo que eu falei assim: tira a doença dele, esse câncer, coloque em mim, porque minha mãe precisa do meu pai, os meus irmãos, os meus sobrinhos precisam do meu pai. Quantas vezes, Rodrigo, eu falei: Senhor, eu troco a minha vida por ele. E o Senhor me visitou na madrugada. E a única coisa que Ele falou para mim foi: ele não vai voltar. Mas também ele estava vivendo uma vida de pecado. E Deus falou para mim: pregue para ele, fale de mim, pregue arrependimento para ele, porque ainda tem jeito, não para ele ficar aí, mas para ele vir para cá. E durante 4 meses que eu fiquei com meu pai ali no hospital, 2 meses no hospital de base. É base? Não, como é o nome, pelo amor de Deus? Estou pensando que eu estou em Brasília. O hospital lá embaixo, lá dos Geral. Do Geral. Hospital Geral. Durante esse período eu fiquei só pregando a palavra para o Senhor. A palavra de Deus para o meu pai. Até que um dia, olha para cá, meu irmão, pelo amor de Deus. Até que um dia meu pai olha para mim e fala assim: me ajuda a confessar Jesus. Eu fiz uma oração de confissão com ele. Ele entrega a sua vida para Jesus, agarrado a uma Bíblia que uma prima minha, que é pastora lá de Belém, deu para ele, não, de Macapá, deu para ele. Aí ele falou assim: filho, não, ele não falou filho, ele falou: meu pastor. O meu pai O meu pai disse: meu pastor, o que é que eu faço agora? Eu falei: agora eu não posso fazer mais nada, é o Senhor e Deus. Eu vou sair e o Senhor conversa com ele, confessa tudo, abra seu coração para ele. E durante 45 minutos meu pai foi falando tudo para Deus. Eu fiquei afastado, mas sabe como é que é filho curioso, né? Ouvindo tudo, ele confessando, e eu dizendo: Senhor, muito obrigado, porque mesmo em meio à situação, eu ainda confio, porque a tua palavra diz que aquele que crê em ti, mesmo que morra, viverá. Mesmo em meio à circunstância, querido, você precisa continuar confiando, mesmo em meio às situações da sua vida, até pessoal também. Você precisa continuar confiando que Deus está te guardando. Deus, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ei, você não está sozinho. Diga para a pessoa que está do teu lado: você não está sozinho. Diga para ela, mas pelo amor, com fé. Diga com fé, diga para ela: você não está sozinho. Diga: para de olhar para você mesmo e achar que não tem jeito, não tem chance. Confia no Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Ele fará, diz a palavra dele: o mais eu farei. Para onde? Na vida de quem confiar em mim. Se você continuar botando as tuas forças, a tua confiança, a tua fé, querido, meu Deus, ele vai fazer, ele vai cumprir. A nossa confiança não pode estar na circunstância, a nossa confiança não pode estar no nosso dinheiro, no seu status, na sua posição. Eu conheci um homem muito rico lá em Brasília, chamado Francisco Verano. Vou falar porque aqui ninguém conhece. Dono da maior gráfica da América Latina.
do lado da minha gráfica, que eu trabalhava, não minha, que eu trabalhava lá. Eita, pastor, é rico. Esse homem, ele morreu com 12 cânceres na cabeça. Uma luta de 5 anos. 5 anos. Quantos anos? Todas as vezes que ele tirava, aparecia, ele ia para os Estados Unidos e gastava milhões. Olha para cá, gastava milhões. Quando ele voltava pensando que estava curado, aparecia 3, 4. Voltava para os Estados Unidos, que ele era muito rico mesmo. Voltava, gastava milhões. Quando ele voltava pensando que estava curado, fazendo radioterapia, quimioterapia, quando voltava aparecia 3, 4, 3, 5, 6, até que 5 anos depois, todo o seu dinheiro, não que acabou, porque a gráfica ficou, mas ele gastou muito dinheiro e não conseguiu se salvar. Mas eu presenciei muitas das vezes, trabalhando lá, ele dizendo: Deus não existe. Eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha posição, eu confio naquilo que eu sei. Quem paga, quem me sustenta é o meu dinheiro. Deus nunca me deu nada. Quem me deu foi o meu trabalho. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua? Não é o nosso status, não é a nossa posição. Você pode ser um empresário, você pode ser um político, você pode ser um pastor, você pode ser um empreendedor, você pode ser o que for. A Bíblia diz que nada nós temos se do céu não nos for dado. Tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Então continua confiando nele, porque é ele que te mantém firme. Se você está vivo, se você está me ouvindo agora, querido, continua confiando nele, porque essa é a esperança da glória. É a chance que nós temos de nos relacionar com ele cada vez mais e confiar nele todos os dias. Todos os dias. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei se você entrou aqui apenas com uma vontade de ter uma esperança para que Deus renovasse a tua força, a tua fé. Eu estou aqui para te dizer: confia no Senhor. Ele é tua força, tua fortaleza, é a tua rocha, socorro presente na hora da angústia. Ah, querido, ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Ele não é qualquer um, ele é teu Deus, ele é teu Deus e teu Pai. Confiamos em Deus quando estamos esperando algo. Confiamos em Deus quando estamos também lutando contra algo. Confiamos em Deus quando estamos passando por algo. Confiamos em Deus quando estamos desejando algo. Mas seja o que for, precisamos continuar confiando em Deus. Talvez não está acontecendo do jeito que você quer. Ainda do jeito que você quer, porque vai acontecer. Vai acontecer. Continua confiando. Continua crendo em Deus. Continua esperando por Ele. Porque não existe atraso para Deus. Deus, Ele vem no tempo certo. E talvez hoje na tua vida pode ser o tempo certo, pode ser o dia certo. Constou comigo, diga amém. A gente precisa entender isso, querido. Não é evangeliquez, não é jargão, não, querido. Lembra que eu falei no começo? A gente precisa se aproximar daquilo que já está tudo pronto. O Senhor já fez tudo, fez tudo. Quando Ele falou tetelestais, Ele disse assim, está tudo pronto, está tudo feito. Está tudo organizado, a única coisa que falta é você acessar. Acessar as coisas de Deus, querido, é um desejo do Senhor, amém ou não amém? Mas o segredo para acessar as coisas de Deus é acessar primeiro o coração de Deus. Quando você consegue acessar o coração de Deus, você consegue acessar as coisas de Deus. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para você é: continue confiando em Deus. Mesmo em meio à circunstância, continue confiando em Deus. José recebeu uma palavra da parte do Senhor. Deus mostra profeticamente aquilo que ia acontecer na vida de José. Só que não aconteceu no mesmo mês, no outro ano, não aconteceu no 10º ano. A Bíblia diz que os irmãos de José, vendo o sonho de José, aquilo que José falava, venderam ele para os ismaelitas. Durante 15, 16 anos, José ficou praticamente vivendo em uma escravatura, numa escravidão.
mas sempre confiando em Deus. No dia certo, preste atenção, nunca, eu já vi um pastor falando isso, eu gostei demais. Nunca na história do Egito, para quem conhece a história do Egito antigo, nunca na história do Egito houve um cargo de governador. Deus faz um cargo de governador para dar para um filho dele. O único cargo de governador que existiu na história do Egito foi o de José. Não existiu nenhum antes e nem depois. Deus cria coisas para abençoar os seus filhos. José continuou confiando. Quantas vezes José foi ameaçado de morte? Aquela mulher acusou ele de ter insinuado para ela. No antigo Egito era morte, decapitação. Mas José continuou confiando em Deus. José foi para uma prisão, continuou confiando em Deus. José virou governador, continuou confiando em Deus. José, antes de morrer, continuou confiando em Deus. Quando se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia diz que Nabucodonosor constrói uma estátua e falou: olha, todo mundo tem que adorar essa estátua. Quem não adorar vai ser lançado dentro de uma fornalha. Quando ele chama todas as pessoas lá para frente daquele pátio, em frente àquela estátua, a Bíblia diz que todos se ajoelharam quando tocaram as trombetas. Apenas 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelharam. Aí falaram para Nabucodonosor: olha, aqueles teus prefeitos de província não te obedeceram. Nabucodonosor chama os 3 e diz assim: olha, por que vocês não me obedeceram e não adoraram a estátua que eu construí? Olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram. Quer dizer, eu não sei qual foi dos 3, mas um dos 3 falou: ó Deus, ó rei, nós não iremos fazer isso. Nós não iremos adorar essa estátua que o Senhor construiu. Nós te honramos, nós te respeitamos, mas essa estátua nós não iremos adorar. E mesmo que o Senhor nos lance na fornalha, o nosso Deus, Ele pode nos tirar de lá. E mesmo que Ele não nos tire, nós não iremos adorar. Sabe o que é isso, irmão? Confiança em Deus. Confiando em uma situação até de morte, mas eles estavam confiando em Deus. Daniel, vou te lançar dentro de uma cova de leões. Por quê? Porque eu estabeleci um decreto, te pegaram orando, que não era para você orar, porque está proibido orar, e você vai ser lançado dentro de uma cova dos leões. E aí, Daniel, o rei, amigo Daniel, estava preocupado, disse assim: Daniel, eu sinto muito, eu fiz o decreto, eu não posso ir contra. Um decreto Medo-Persa, querido, era muito sério, nada e nem ninguém poderia cancelar. Daniel foi lançado dentro de uma cova, mas confiando em Deus, a boca do leão se fechou. Confiando em Deus, ele saiu ileso daquela cova. Querido, quem confia em Deus é protegido por Ele, é guardado por Ele. Porque a confiança de Daniel não estava nele, a confiança de José não estava nele, a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego também não estava nele. A confiança está em Deus. Não confio. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando de outra pessoa. Esse texto, se você for ver lá na frente, ele começa a te dar uma luz. Ele está falando da sua força. Ele está falando talvez até de nós mesmos. Maldito eu que confio em mim. Querido, não sou eu, é o Senhor. Não é você, é o Senhor. Você está aqui não é por mérito seu ou por mérito meu, é por causa de Deus, porque Ele te ama, é teu Pai, Ele te guarda, Ele te fortalece, Ele te protege. Sabe por quê? Porque a tua confiança toca no coração do Senhor. Diga: confiar em Deus. Diga: confiar em Deus. Diga: confiança em Deus me torna inabalável. Querido, inabalável é aquilo que não se abala fácil, aquilo que fica firme, que é constância. O antônimo de inabalável: inconstante. Que não tem firmeza, que cogita em 2 pensamentos. A Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ser firme. Firmeza, confiança. Mas além de confiar em Deus, coloca aqui Jeremias. Coloca aqui Jeremias. Jeremias,
capítulo 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Não é na nossa força, é na força dele. Vocês estão entendendo? Diga amém. É na força dele. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está em quem? Cuja confiança está nele, ou nele está. Agora deixa eu te falar uma coisa. Coloca o versículo 5 aí, deixa aí. Como eu falei para vocês, esse texto não está falando de outra pessoa. Além de outra pessoa, está falando também da gente. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito tempo atrás, olha para cá. Muito tempo atrás, dizendo assim: pastor, falando mal de outra pessoa. E no final da mensagem ela falou assim: eu confiei nessa pessoa, mas a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no outro. Olha para cá. Porém eu conheço essa pessoa que mandou essa mensagem para mim, da outra pessoa. Eu sei que essa pessoa que disse isso, ela é uma pessoa que consegue neutralizar tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Uma pessoa capaz, querido, de sabotar todos os planos de Deus na vida dela e na vida de outras pessoas. Eu mando um áudio para ela, dizendo para ela: minha filha, você precisa entender o que é essa palavra. E quando nós jogamos só para outras pessoas, nós precisamos trazer também para a gente. Porque às vezes somos nós, queridos, que interrompemos aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Quanto estão entendendo? Às vezes somos nós, Deus quer fazer algo muito importante na tua vida, e a gente mesmo se sabota. Quando a gente começa a sabotar os planos de Deus, ei querido, Deus tem planos poderosos para a tua vida, para de sabotá-los. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço, é nele. Porém, Deus também coloca pessoas na nossa vida que a gente precisa confiar. Isso não pode ser uma via de regra, irmão. Deus coloca pessoas na sua vida que você precisa confiar. Mas alguém confiável. Lembra de Paulo? Paulo era um homem que ninguém confiava nele. Saulo, né? Vamos falar o contexto da palavra. Saulo, ninguém confiava nele. Mas Deus fala com um homem chamado Ananias, diz assim: ó, vai lá na casa, numa certa casa, tem um homem chamado Saulo lá, você vai colocar a mão sobre a cabeça dele, você vai orar, ele vai recuperar a visão, e você vai cuidar desse homem. O que Ananias falou? Mas Senhor, Saulo não é de confiança. Mas Deus falou assim: não, ele é um instrumento que eu vou usar. Ou seja, mesmo Paulo não sendo de confiança para muitas pessoas, para Deus, Deus confiava nele. Deus confiava que alguma coisa ia acontecer. E assim também, mais tarde foi Barnabé. Paulo foi para trás, ficou muitos anos trancado lá naquela cidade, pregando o evangelho, até que Barnabé ouve falar de Paulo e vai lá em Tarso, traz Paulo de novo para Jerusalém. Todo mundo se assustou quando viu aquele homem chegando. Era um homem que não era de confiança, mas Barnabé confiava nele, porque Deus confiava nele. Existem pessoas na sua vida, querido, que você precisa confiar também. Deus coloca na nossa vida pessoas de confiança, para nos ajudar, para nos levantar. A Bíblia diz que é melhor que seja dois do que um, porque se um cai, o outro vem e levanta, querido. A gente não pode generalizar que todo homem é perverso, que todo homem é mau, não, querido. Existem pessoas boas. A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons ou maus. Ou seja, se cai sobre bons, existem pessoas boas. Se cai sobre maus, existem pessoas más. Mas existem pessoas boas. E quem sabe está do teu lado alguém que Deus colocou para poder te ajudar. Quem sabe está na tua frente alguém que Deus colocou para poder te ajudar. Confie também. Existem pessoas sim que Deus coloca na nossa vida.
Eu louvo muito a Deus pela pessoa que me discipulou pela primeira vez. Eu confiei nele por muitos anos. Hoje eu não tenho tanto contato assim porque eu estou aqui no Maranhão. Mas tudo que eu passava eu falava para ele. Eu confiava que ele nunca ia falar para ninguém. Diferente de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Eu fui confessei meu pecado numa igreja. Na época quando eu era de seminário, viu, irmão? Aí eu confessei o pecado, né? Sacristia. Quem? Padre lá dentro. Aí eu confessei um pecado muito sério. Tinha 18 anos. Era seminarista, ia ser padre. Aí eu confessei aquele pecado, né? Quando eu chego na igreja, na missa, eu entro na igreja, eu era coroinha, eu sento aqui, o padre me olha e faz assim, ó. Meu Deus, você está lembrando do pecado. Existem pessoas confiáveis, irmão. Existem pessoas que você precisa abrir o seu coração. Se eu falo isso dizendo que não existe ninguém de confiança, eu estou quebrando algo que Deus colocou nessa igreja, que é o discipulado, que é a liderança, que é acompanhar vidas, que é pastorear pessoas. Então você precisa encontrar alguém que você confia, alguém que você possa abrir o teu coração. Ei, querido, Deus coloca pessoas de confiança no nosso lado. Deus coloca pessoas para nos ajudar. Muitas pessoas me ajudaram. Quem sabe tem alguém aqui sendo ajudado por alguém. Quem sabe tem pessoas aqui precisando de ajuda e você não quer confiar em ninguém, porque maldito o homem que confia no homem. Não, querido, não é isso não. Maldito é o homem que não confia em homem de confiança. A questão é que a gente não escolhe as pessoas que nós confiamos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: confia em Deus. Diga, confia em Deus. A segunda coisa, também confie em pessoas. Confie. Não é colocar toda a tua confiança, toda a tua força, não, querido. Mas existem pessoas que podem te ajudar, sim. E a terceira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é: confie em você. Confie em você. Deus chega para um homem chamado Gideão e diz assim: Gideão, vai na tua, me ajuda, vai na tua, vai na tua. Ele não falou vai na minha força, ele diz vai na tua. Deus pega algo de Gideão e diz assim: Gideão, a tua atitude é de covarde, você está tentando se esconder aí por causa dos inimigos, mas eu confio em você, Gideão. Eu vou te usar para libertar esse povo. Eu vou te usar para trazer paz e alegria para esse povo. Gideão, te levanta e vai na tua força. Para Gideão não tinha força nenhuma, talvez pequena, que ele considerava nada, mas para Deus já era alguma coisa. Alguém está comigo? Deus vai olhar para dentro de você e vai perceber que existe alguma coisa que Deus pode usar. Então confia em Deus. Confia também em você. Davi, a Bíblia diz que Davi foi levar apenas a comida dos seus irmãos, e quando chegou lá tinha uma batalha travada. Ficou bem pentecostal, né? Uma batalha travada, cheio, uma batalha travada de alma. Chegou lá Davi, ó. O que está acontecendo aqui? Tem um gigante aí que se levantou contra o povo de Israel. Todos os guerreiros de Israel estão com medo daquele gigante, inclusive o rei. Davi fala que vai enfrentar um gigante. Chega na cabana do rei. O rei coloca em Davi a sua armadura. Davi tenta se movimentar, ela é muito pesada. A espada é muito pesada. Davi disse: rapaz, esse negócio vai dar muito certo não. Tira a armadura do rei, solta o escudo, solta a espada e pega aquilo que ele tinha. Um pequeno cajado. E quantas pedras? Quantas pedras? O gigante se aproxima de Davi e diz assim: por acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim? Um pedaço de pau?
ainda hoje eu vou entregar a tua carne às bestas do deserto. Davi, rodando na funda dele, falou assim: você não está entendendo, sou eu que vou fazer isso. Davi confiava nele. Davi tinha uma técnica, que era lançar funda, mas ele também, olha, eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso, naquele que eu confio também. Deus coloca na frente do gigante alguém que ele confiava. Deus coloca na frente do gigante alguém também que confiava nele, porque na conversa que ele teve com Saul, ele disse assim: eu matei um urso, eu também matei um leão. Davi sabia muito bem quem ele era. Ei, querido, você sabe quem você é. A Bíblia diz que você é imagem e semelhança do Senhor, que o Espírito Santo de Deus habita em você, que você tem a força, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia do Senhor. Então você é um guerreiro do Senhor. Confia em você, não na tua força humana, querido, mas no Deus que te dá força todos os dias. Davi, todo mundo, eu gosto de falar isso, todo mundo estava olhando para aquele gigante e estava dizendo assim: César, não tem como ganhar, ele é muito grande. Davi estava rodando uma funda, olhando para aquele cabeção, dizendo assim: não tem como errar, ele é muito grande. Quanto maior for teu alvo, querido, maior será a tua possibilidade de acertos. Confia em você, Deus confia em você, Deus acredita em você. Talvez você chegou aqui vivendo situações na sua vida que você não acredita mais, que você não confia mais, mas Deus me trouxe aqui para te falar assim: eu acredito em você, eu confio em você. Tem pessoas que você pode confiar, tem pessoas que você pode te agarrar, tem pessoas que você pode abrir o teu coração, mas acima de tudo, confia em mim e confia em você, porque na tua força, é naquilo que você sabe, ou aquilo que você tem, que o Senhor vai dar as vitórias que você tanto precisa. Talvez você não considere nada, mas para Deus é muita coisa. É como eu falei na semana passada, quem sabe você só tem a esperança, você só tem a fé, você só tem uma palavra, pois é ela mesmo, se agarra nele, porque é através dela que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Para de dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Para de achar que as pessoas não vão valorizar quem você é pelos erros que você... Querido, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, olha para aqui para mim, estou finalizando. Foi justamente por causa dos teus erros, foi justamente por causa dos seus pecados, que Ele morreu naquela cruz. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Sabe por quê? Se Ele não acreditasse em nós, Ele não morreria por nós. Vou repetir: se Ele não acreditasse em você, Ele não morreria por você. Se Ele não acreditasse em você, Ele não tinha dado o seu filho por você. Se Ele não acreditasse em você, quem sabe você não passava dessa pandemia. Se Ele não acreditasse em você, nos planos que Ele tem para a tua vida, querido, quem sabe você não estaria aqui. Então, pelo amor de Deus, começa a confiar em você. Sabe por quê? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem tudo que Deus já preparou para te manter firme de pé. Ele deu o seu filho, Ele também deu o seu Espírito. Além disso, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família, confiando em você. Pastor, então o que é que eu faço? Levanta, resplandece. Às vezes nós somos o nosso maior inimigo. Às vezes nós somos a pessoa que deveria estar mais longe da gente. Lembra que eu falei na semana passada? O que você está declarando sobre a tua vida? O que você está declarando sobre a tua família? Você está vendo a situação, está difícil? Mas continua confiando. Confia que o sonho que Deus colocou no teu coração, querido, se você se posicionar e trabalhar, Deus vai realizar. Confia que esse projeto que Deus colocou no teu coração, se você se posicionar, se você crer, Deus vai fazer.
Confia naquilo que você, a instrução que você já tem, a direção que você já tem. Se você continuar confiando, Deus vai fazer. E aqueles que dizem que você não é capaz, as vozes externas, deixa para trás. Comece a ouvir a voz que fala dentro do teu coração. Comece a ouvir a voz que está dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E todas as coisas o Senhor já preparou para você. Já está tudo pronto. Se levanta, resplandece, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. De fé e fé. Para quê? Para viver de glória em glória. Continue acreditando em você. Continue confiando em você. Você é capaz de vencer. Você é capaz de superar essa situação, essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Isso que se levantou contra a sua vida, eu não sei para quem é que eu estou falando isso. Não é mais forte do que você. Essa angústia que está partindo do teu coração não é mais forte que você. As noites acordadas não são mais fortes que você. O próprio diabo se beneficiando da sua dor, ele não é mais forte que você. Porque a palavra do Senhor diz: se ele vier contra a tua vida por um caminho, a Bíblia diz que por 7 caminhos ele vai fugir. Sabe o que ele está querendo dizer? Você é mais forte que as circunstâncias. Você é mais forte que o pecado. Você é mais forte que o problema. Você é mais forte que o diabo, meu irmão. Você tem a força de Deus. Então continua confiando. Pastor, está difícil, eu sei. No mundo nós teremos aflições, mas continua confiando. Pastor, a doença bateu na minha porta. Eu sei, nós estamos sujeitos a isso, mas continua confiando. Continua crendo. Efésios diz que até a salvação é pela graça, mas mediante aquilo que nós confiamos, a nossa fé, ela que nos sustenta, ela que nos mantém firme, ela que nos mantém de pé. Que coragem, porque mesmo que você não acredite em você, existe um Deus que acredita. Senão você não estava aqui. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, meu irmão, pelo amor de Deus. Chacoalha ela, balança ela e diz assim: existe um Deus que confia em você e acredita em você, independente do que você fez, do que você passou, daquilo que você está vivendo. Ele confia em você, porque é por isso que você está aqui, porque Ele continua confiando em você. Então confia em você também. Você já tem um inimigo, irmão, é o Satanás. É o Satanás. Você já tem um inimigo, não seja seu inimigo. A Bíblia diz que Satanás é o inimigo das nossas. E o que é a alma? A sede das nossas emoções. A sede das nossas emoções. Então todos os dias ele vem com coisa, todos os dias ele vem com problema. E pelo fato de nos conhecer, porque, querido, preste atenção, a gente, é difícil de falar uma bênção, mas para poder falar problema, é ou não é verdade? Está passando por um problema, coloca logo no Instagram. Está com raiva de alguém, já coloca lá: a vingança é do Senhor. É ou não é verdade? Está passando pelo problema, sai logo do grupo. Pecou, sai do grupo. É ou não é verdade, irmão? Senhor que fica mandando essas histórias. Meu Deus é muito mais forte, querido. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você. Não sabeis vós que são templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, casa de Deus, e Ele ama esta casa. Ele ama você, por isso que Ele
confia em você, independente do que você passou, Ele acredita, Ele confia, Ele espera. Então confie em você também, meu irmão. Se levanta pelo amor de Deus.